Ótimo, agora já estamos oficialmente, né, gravando o nosso 7º encontro ao vivo, né, mais uma vez, sejam bem-vindos nesse nosso penúltimo encontro ao vivo que a gente tem aqui. Antes da gente começar com o conteúdo de hoje, eu gostaria de ver com vocês se tem alguma dúvida da atividade que vocês desenvolveram, alguma coisa interessante que vocês viram nesse desenvolvimento aí, né, dessa pesquisa do 3G até o 6G, que vai chegar em 2028. Tem alguma dúvida com a disciplina, alguma coisa que vocês queiram estar falando agora, antes de iniciar o conteúdo de hoje? Beleza. Então, só um minutinho que eu vou projetar aqui para vocês a tela com os slides que nós vamos trabalhar hoje. Esses slides já estão disponíveis para vocês lá no Classroom, tá bom? Mais um momentinho. Estão conseguindo ver, galera? Tá aparecendo aí para vocês? Beleza. Bom, pessoal, esse então aí é o nosso último conteúdo, tá? Da disciplina. Nós vamos aproveitar para falar um pouco sobre essa arquitetura também de internet das coisas, tá bom? Porque, como vocês viram aí na pesquisa, como vocês viram aí na pesquisa que vocês desenvolveram, e ao desenvolver a disciplina também com novos paradigmas, novas exigências, a internet das coisas é algo que vai vir aqui para dominar essa nossa forma de relacionar, né, dentro da comunicação de dados, dentro das redes, na questão do quantitativo de objetos que nós temos. E aí é interessante, então, conhecer isso e aliando ao conhecimento, então, né, das arquiteturas para a internet do futuro, entender o quanto que elas podem estar se relacionando bem, né, e o quanto que as arquiteturas de internet do futuro podem desenvolver essa questão da internet das coisas. Algo que eu já tinha falado com vocês, né, em outros momentos, é que quando nós falamos em internet das coisas, não necessariamente ele é um conteúdo dentro de arquiteturas para a internet do futuro, beleza? Mas é algo interessante nesse momento da gente conhecer, porque está totalmente ligado a essa expansão da comunicação e das necessidades que nós temos. Uma outra coisa que é interessante da gente destacar, e vocês vão ver aí durante os slides, é que quando nós falamos de internet das coisas, nós estamos falando de uma comunicação muito fim a fim. Então, desde lá do objeto que está coletando dados, você está selecionando, até o envio na rede, o processamento e a geração de uma informação que é primordial, vamos dizer assim, uma informação útil para ser utilizada. Já a internet do futuro, né, que é essa questão dessas novas arquiteturas, nós vimos muito aí nessa questão da interligação de várias redes locais, né, ou seja, é a substituição do que nós temos hoje da internet, dessa interconexão, né, global, mundial aí de redes, por novas propostas de arquiteturas. Então, de forma rápida, assim, introdutória, nós podemos falar que a IoT, ela utiliza da internet para executar a sua comunicação, né? Então, a internet é o meio por onde a IoT passa, que a IoT utiliza para estar podendo executar toda essa sua proposta de colocar as coisas em comunicação de forma remota. E aí, então, essa melhoria, né, para as arquiteturas de internet do futuro vão permitir também uma melhor expansão aí desses trabalhos. Então, vamos acompanhar aqui nos nossos slides. Está aqui para vocês, então. Né? Inicialmente, galera, é interessante da gente
entender esse ponto que é o que eu estava falando agora com vocês, né? É o FIA, né, que nós colocamos aí, né, que é a internet do futuro, né, Future Internet Architecture, né, arquitetura de internet do futuro. Então, o que acontece, galera? Tradicionalmente, as arquiteturas de internet do futuro, ela têm sido propostas para solucionar os problemas da arquitetura de internet convencional. E isso tem alavancado, então, os nossos trabalhos com a internet das coisas. Por quê? Porque lembra lá de quando a gente trabalhava com as propostas de arquitetura para a internet do futuro? Então, nós temos questões muito mais robustas, uma preocupação maior com segurança, uma maior disseminação de onde a gente pode estar conectando a melhor relação entre essas ilhas, uma expansão do quantitativo de dispositivos que nós temos. Então, toda essa estrutura nova de internet, nessa proposta da internet do futuro, ela proporciona o alavancar em pesquisas na área de internet das coisas. Por quê? Porque ela encontra ali, a internet das coisas, né, encontra ali uma possibilidade de conexão muito mais próxima da sua realidade e do que essa área científica, né, de internet das coisas propõe. E aí, então, o que basicamente é a internet das coisas? E aí, como eu venho falando com vocês, né, o fato de a gente ter muitos alunos novos, eu procurei, nesse primeiro momento aqui de conceituação, pegar definições não tão técnicas, como nós vamos ver quando nós formos discutir em si as arquiteturas, mas para a gente entender de forma mais singela e mais básica, né, essa proposta do que é a IoT. Então, a internet das coisas, ela é uma tendência tecnológica, nós também podemos chamar isso de novo paradigma, né, ou nova tecnologia, né, por isso é a tendência tecnológica, de conectar os mais diversos aparelhos e objetos, usando no dia a dia a rede mundial de computadores. Quem é essa rede mundial de computadores que nós chamamos? É a internet, né? Então, quando nós falamos de arquiteturas para a internet do futuro, nós falamos em melhorar, né, em adaptar a nossa realidade atual, essa rede mundial de computadores. Então, se a IoT ela tem essa missão de conectar os mais diversos tipos de objetos no nosso dia a dia, utilizando a rede mundial de computadores, utilizando a internet, isso mostra que uma internet mais atual, uma internet mais próxima da nossa realidade, possibilita a expansão dos trabalhos em IoT. Beleza? E como é que surgiu, então, galera, essa proposta de IoT? Ela já é uma proposta em estudos que vem lá da década de 90, e aí algumas referências bibliográficas, vamos falar de estudiosos, né, discutindo isso desde 91, 93, mais ou menos. Mas a primeira vez que se abordou o conceito de se conectar vários objetos à internet, né, foi a partir do ano de 1999, depois nós vamos abordar um pouquinho mais essa questão aqui nos próximos tópicos que a gente vai ver nessa abordagem do surgimento. E aí, quem propôs isso foi um estudioso britânico chamado li aqui correndo, chamado Kevin Ashton. Tá? Ele foi um pesquisador pioneiro nessa abordagem, e aí uma coisa que é interessante, a primeira vez que ele toca nesse assunto em 99, né, que foi numa palestra para a empresa Procter & Gamble, ele só vem depois oficializar essa proposta de forma científica em 2009, através do artigo que ele publicou, né, That Internet of Things. E aí, então, a partir de 2009 é que a gente tem uma abertura, vamos dizer assim, científica para pesquisar esse conceito de internet das coisas, que já vem se, né, alardeando, então, desde 99. E aí, uma coisa que eu quero que vocês reparem bem, que é bem interessante. Ao mesmo tempo que nós estamos discutindo esse conceito, esse novo paradigma de colocar, né, as coisas
em conexão, aí a gente vê o primeiro artigo de 2009, se a gente pegar a aula passada, uma das propostas, né, das primeiras propostas que nós temos de arquitetura para a internet do futuro é desenvolvida em 2008, né, um artigo científico de 2008. Então a gente percebe o quanto que são dois assuntos que vieram caminhando, né, em paralelo e tem muito a contribuir um com o outro. E aí, nesse artigo dele de 2009, né, ele vai falando de várias questões. É interessante dele falar o cuidado que a gente tem que ter ao entender o que é em si a ideia de internet das coisas, né, porque por mais que ele tenha, né, se popularizado, muitas vezes a gente não tem uma noção do todo, né, que isso pode estar compreendendo. Então, quando nós falamos de internet das coisas, uma das questões centrais que nós temos é a necessidade de empoderar os computadores com meios próprios de compilar informações. Ou seja, e aí quando nós pegamos esse computador, nós trazemos para os dispositivos. Nós damos ao dispositivo, por isso que nós vamos chamar ele de coisa, o poder de compilar a sua informação, de conseguir ter um processo inicial ali onde ela é inserido. E aí, isso é até um ponto que é muito interessante da gente colocar, é que muitas vezes a gente confunde o termo, né? Muitas vezes a pessoa acha que a coisa é o objeto em si, e na verdade não é. Quando nós utilizamos esse conceito de coisa, nós estamos falando do objeto com um dispositivo computacional, por exemplo, sensores e microcontroladores que estão inseridos ali, que tem capacidade de detectar esses dados e processar esses dados ali na base, ok? Então, quando nós falamos de coisa, é o objeto em si que nós estamos utilizando, que nós vamos utilizar ele, né, para estar detectando o dado, e inserido nesse objeto, nós temos uma estrutura computacional. Por isso que nós falamos desse empoderamento dos dispositivos, né? Ou seja, é fazer com que essa coisa ali, que está detectando o dado, ela tenha uma autonomia para coletar o dado e processar esses impulsos elétricos, o que foi sensoriado, para informações com informações para sistemas que estão remotamente colocados na internet, que estão online, que estão inseridos na nossa nuvem. E daí a gente pode conseguir processar dados muito mais complexos. Beleza? Então, sempre que nós falamos de uma coisa, nós estamos falando desse objeto aliado a uma estrutura computacional. Por isso que, então, a internet das coisas, ela vai muito mais além do que apenas assegurar a conexão entre os objetos e a rede mundial de computadores, mas dá poder de ação a esses objetos. Deu para entender? Então, quando nós falamos de internet das coisas, não é só colocar os objetos conectados não é colocar vários objetos conectados à nossa rede, processados por um sistema na nuvem, mas é dar também a esses objetos autonomia de ação aonde eles estão inseridos. E aí, então, eles conseguem coletar dados, eles têm um processamento inicial para poder separar, entender esses dados, e aí, então, enviar eles para os nossos sistemas que estão em nuvem, para que a gente possa, então, exercer a nossa ação. Beleza? E aí, diante disso, antes da gente entrar aqui no objetivo, ficou claro essa questão para vocês? Tem alguma dúvida? Do que é coisa? Do né, que a gente está trabalhando? Tem alguma dúvida dessa questão que, quando nós falamos de internet das coisas, é muito além de colocar o dispositivo conectado, né, através das redes, com sistemas em nuvem, mas também de dar autonomia para esses dispositivos? Ficou alguma dúvida desse ponto? Ok.
Então, nós podemos passar aqui para essa questão do objetivo. E aí, é interessante nós pegarmos isso aqui. Eu peguei um objetivo que eu achei bem interessante, como se fosse quase uma propaganda, né, da internet das coisas, e assim também trazendo nessa questão mais singela de entendimento. Olha o primeiro ponto que ele destaca. A internet das coisas, ela tem como objetivo transformar a vida das pessoas, tornando as suas rotinas mais simples e mais eficazes. E aí é uma coisa que é interessante, galera, da gente discutir, é que toda vez que nós falamos de computação, a computação ela vem para servir o homem, né? Ela vem para servir o usuário, né? Muitas vezes a gente acha que a computação ela vai roubar o nosso lugar no mundo, ela vai suprir a necessidade do homem. Na verdade, ela vem para servir. O que acontece nessa questão é que, no mundo tecnológico, quem são as pessoas que vão se colocar bem? São aquelas que vão dominar a tecnologia. Se você não dominar a tecnologia nesse mundo que a gente é tecnológico, não é a máquina que está te superando. Né? É você que não é um profissional hoje adequado para essa nossa realidade. E aí, esse primeiro ponto do objetivo, eu gostei por causa disso. Então, com essa questão da gente ter esses objetos com uma autonomia, então, por exemplo, vamos pegar aí os sensores que coletam temperatura, né? A gente tem os wearables, né? Que é a computação vestível. Então, cada vez mais a gente consegue transformar a vida das pessoas, tornando as rotinas delas mais simples e mais eficazes. Porque esses dispositivos, tendo autonomia e conectados, eles vão conseguir participar da rotina das pessoas, eles vão conseguir fazer com que as pessoas organizem melhor a sua rotina, né? E também vão automatizar muitas dessas funções. Uma propaganda que eu gosto muito, eu não sei se vocês já viram ela, não sei também se eu já comentei aqui com vocês nessa disciplina, mas uma propaganda que eu gosto muito é a da LG, que tem lá acho que é LG, mas acho que é LG, que tem o cachorro latindo para o ar-condicionado e o dono, né, comanda o ar-condicionado da casa dele, e aí liga lá, né, o ar-condicionado e tal. E aí o cachorro fica todo feliz que o ar-condicionado ligou. Mas, enfim, então, com essas questões, nós conseguimos gerenciar a distância muito dos nossos pontos. Esse ar-condicionado acionou a partir do comando que o dono deu, mas eu posso ter também aliado ao meu ar-condicionado um sensor de temperatura, né, ou a temperatura da casa, onde, quando o sensor ele detectar que a casa está, por exemplo, numa temperatura de 30 graus, o ar-condicionado automaticamente é acionado na temperatura X, então eu consigo ligar esse ar, né? E várias outras questões que nós conseguimos tendo e vão melhorando, né, a rotina, automatizando a vida aí, né, das pessoas. Por isso que nós falamos, nesse primeiro ponto, que a IoT ela tem esse ponto de tornar a rotina mais simples e mais eficaz, né? Outro ponto que a gente tem também é que com a comunicação entre os equipamentos e objetos, será possível antecipar situações ou necessidades, né? E aí uma coisa, galera, que é interessante da gente chamar a atenção aqui, é que quando a gente fala dessa questão da autonomia na IoT, que um objeto, que uma outra regra, né, que nós temos na IoT, é que um objeto, ele precisa reconhecer o outro, beleza? Então, por exemplo, nós não falamos aqui agora do sensor de temperatura que passa a informação, o ar-condicionado, e o ar-condicionado, ele liga. Então, o que vai acontecer? O ar-condicionado, ele tem que entender que ele está conversando com o sensor de temperatura, e o sensor de temperatura, ele tem que entender que ele está conversando com o ar-condicionado. E aí, mais uma vez, a gente vai nesse ponto da autonomia. Então, não é só estar conectado, não é só estar coletando dados e trafegando dados entre si.
Um dispositivo tem que saber quem é o outro, ele tem que identificar que tipo de dispositivo é aquele que está trabalhando com ele. Por isso que a gente fala que, também quando a gente trabalha um pouco com a IoT, que em algum momento na IoT você está utilizando, nem que seja um mínimo de inteligência artificial. Né? A IoT, em algum momento, ela vai estar utilizando alguns parâmetros, pelo menos alguns conceitos, mesmo, e caso ela não seja totalmente relacionada à inteligência artificial naquele projeto, mas em algum momento ela está utilizando um parâmetro, um conceito, algo ali de inteligência, para possibilitar essas relações entre os dispositivos. Beleza? Então, uma outra regra na IoT que nós temos é que uma coisa reconhece a outra coisa. Ela sabe com quem ela está conectando, com quem ela está comunicando. Por isso aí gera mais ainda a questão das autonomias. Tá? E, por último ponto, outro resultado importante é um pouco contraditório, né? Os nossos objetos ao nosso redor, fazendo parte da nossa vida, facilitando o dia a dia, as pessoas poderão se concentrar mais em conexões reais, né? Aproveitando mais o seu tempo e conquistando melhor a sua qualidade de vida. Ou seja, vai naquela questão também da automatização e da eficácia da vida. Então, como as nossas coisas, as nossas ações, né? Elas passam a ser mais automatizadas, e a gente deixa de fazer alguns trabalhos, ou dedicar muito tempo a desenvolver trabalho nas conexões, a gente passa a ter tempo para exercer, né, outras funções, outras ações aí que a gente quiser ter. Bom, e aí, galera, então, depois disso, como que a gente pode fazer uma comparação entre IoT e entre a arquitetura de internet do futuro? Percebam, olha lá, nós temos toda essa estrutura IoT aqui que foi colocado, que nós estamos colocando. Então, nós temos as coisas que, primeiramente, são conectadas em uma rede local. Essa rede, né, com os nossos gateways aí regindo. Essa rede local que é conectada à nossa internet. E, através da internet, nós podemos operacionalizar vários serviços na nossa rede, na nossa nuvem, beleza? E aí, percebam, é na internet aqui, é nessa rede mundial de computadores que nós encontramos a proposta de arquitetura para a internet do futuro. Entendido? Então, quando nós falamos de um trabalho IoT, nós vamos desde, como eu tinha falado lá no início, né, desde a autonomia do trabalho das coisas até uma relação com sistemas que estão em nuvem, né, podendo processar essas informações com cargas mais úteis, né, e diferentes tipos de serviços. E nós utilizamos como conexão dessas redes locais, onde nós temos nossas coisas ali, com esses serviços, a rede mundial de computadores, que é a nossa internet. E aí, é nessa parte da internet, então, que a arquitetura de internet do futuro pode auxiliar a expansão da internet das coisas. Beleza? Alguma dúvida nessa correlação, galera? Alguma dúvida nessa imagem? Alguma coisa que não ficou claro? Alguma coisa que vocês queiram acrescentar? Ok. E aí, então, agora a gente vai falar um pouco da arquitetura IoT, tá? E a gente vai ver em dois pontos. O primeiro ponto, nós vamos ver uma arquitetura mais básica, mais simples, certo? E, posteriormente, nós vamos ver uma arquitetura mais expandida, um pouco mais robusta, para a gente ver toda a ação que nós temos em internet das coisas. Bom, uma arquitetura IoT básica. Primeiramente, como é que a gente pode resumir o funcionamento da IoT? Nós precisamos de pelo menos 3 elementos básicos, que é a rede, o dispositivo e o sistema de controle. A rede é o meio de comunicação, como redes Wi-Fi que são locais, redes 4G e 5G, que já são redes metropolitanas ligando, né, a nossa rede mundial de computadores, Bluetooth também é uma rede local, entre outras. Os dispositivos
Aí podem ser os nossos objetos, o wearables, né, que são a nossa computação vestíveis, que serão conectados. Aí onde nós vamos ter, então, colocados esses objetos, nossos dispositivos, né, computacionais, criando as nossas coisas. É preciso que eles estejam equipados com itens que possibilitam a conexão em rede, como chips, antenas e sensores. É o que eu tinha acabado de falar com vocês aí, que quando nós falamos de uma coisa, não é simplesmente ter um objeto, né, mas ter nesse objeto, ligado a ele, componentes que permitem, né, a comunicação, o tráfego de dados e também o sensoriamento, né, de informações e um rápido processamento. E, por fim, nós temos os nossos sistemas de controle, que é utilizado para captura e tratamento de todos os dados, sendo também responsáveis por novas conexões a partir desses dados. E esses sistemas de controle, nós podemos ter eles numa visão mais de aplicação, né, nas nossas nuvens, e nós também podemos pensar em sistemas de controle, mas numa questão de correlação, né, entre a nossa rede local, né, com os nossos sistemas que estão em nuvens. E aí surge também um conceito dos middlewares, né, que são esses sistemas de meio, que possibilitam essa correlação. Baseado, então, nesses três conceitos, né, rede, dispositivos e sistemas de controle, a gente tem na literatura uma variedade de arquiteturas sofisticadas, e aí a gente tem, né, e daqui a pouco a gente vai ver uma dessas arquiteturas propostas, né, mais à frente, mas nós podemos falar, então, que o modelo básico que nós temos, que nós podemos definir, é um modelo feito a partir de três camadas, né, que é a camada de percepção, camada de rede e camada de aplicação, beleza? Então, todo o trabalho da IoT, nós podemos estar reduzindo através dessas três camadas. Camada de percepção, camada de rede e camada de aplicação. Camada de percepção muito mais próximo do meio, camada de aplicação mais próximo do usuário. Então, vamos lá. Camada de percepção, que também pode ser chamada, né, camada de objetos inteligentes, é onde estão os nossos dispositivos. Né? Se a gente fosse fazer uma correlação com a arquitetura TCP/IP, por exemplo, né, com o modelo de referência OSI, é como se fosse a nossa camada física. Né? Essa camada, então, ela representa os objetos físicos, os quais utilizam sensores para coletarem e processarem informações. E aí, por isso, ela recebe esse nome de camada de percepção. Porque não é apenas a reunião de dispositivos físicos, mas dispositivos que estão, dispositivos, né, que estão coletando e processando informações. Então, essa ideia da percepção, ligada um pouco, isso que a gente estava falando com vocês, da autonomia do dispositivo, né? Então, mais uma vez, falando que não é um dispositivo apenas para pegar o dado ou para transmitir o dado para o outro. Ele precisa perceber, ele precisa entender um pouco daquele dado que ele está, né, sensoriando e trabalhando. A próxima camada é a camada de rede. Então, nessa camada de rede, a gente tem as abstrações da tecnologia de comunicação, serviços de gerenciamento, roteamento, identificação, né, que devem ser realizados nesse ponto. Então, a camada de rede, aí é entendida como a hora que eu já tenho lá os meus objetos, né, eles coletaram os dados, isso tudo, fizeram rápido processamento, e agora eu vou fazer toda a comunicação, né, e aí nesse parte da camada de rede, nessa arquitetura básica, ela entende desde da conexão entre os dispositivos no seu meio local até com sistemas em nuvem. Por fim, nós temos aí a camada de aplicação, né, que ela é responsável por prover serviços para os clientes. Então, por exemplo, uma camada de aplicação solicita medições de temperatura e umidade para os clientes que requisitam essas informações. Então, a camada de aplicação são todas aquelas ações que eu posso estar aplicando diante da minha rede. Ela acaba que mantém o mesmo conceito que nós vimos lá em modelo de referência OSI, porque isso aí vai variar, né?
vai muito da finalidade que o usuário tem com aquela rede, né? Da finalidade que você tem com aqueles dispositivos que você está colocando. A gente acabou de dar um outro exemplo da aplicação, que foi do ar-condicionado. Então, vai de acordo com os serviços que, né, o usuário precisa executar sobre a rede, ou seja, as aplicações que ele tem que estar executando. E aí nós vemos uma imagem conceituando, né, essa arquitetura básica para a gente. Nós temos o usuário executando a sua aplicação aí, né? Nós temos aí os dispositivos sensoriando toda essa questão aí, aqui mais abaixo, né? E aí a gente pode estar entendendo isso aqui como camada de percepção. Nós temos as nossas conexões, sejam locais, usuário, com sistemas nas nuvens, né? Que nós podemos estar chamando isso daí de camada de rede. Nós temos o nosso usuário fazendo a sua aplicação e o sistema também, né? Possibilitando o gerenciamento da aplicação, né? Possibilitando os resultados a qual o usuário quer. Então, nesses dois pontos aqui, nós podemos estar enquadrando eles na nossa camada de aplicação. Beleza? Alguma dúvida, galera, nesse conceito de arquitetura básica da nossa IoT? Ok. Então, nós vamos passar para esse conceito de uma arquitetura mais expandida. Antes da gente falar de uma arquitetura maior, né, expandindo essa relação de 3 camadas, nós vamos falar um pouco sobre todos os blocos de serviços, de ações, né, que estão relacionadas à nossa IoT, para a gente entender um pouco mais de todas as necessidades que nós temos, né, que são os blocos básicos de construção da IoT. Então, quando nós falamos nessa relação da IoT, né, para viabilizar todo o trabalho no nosso ambiente, né, relacionando o ambiente físico com o ambiente virtual, nós temos alguns blocos que são interessantes a gente estar entendendo e estar conhecendo sobre eles, que é a questão da identificação dos sensores, e a gente também pode chamar de sensores / atuadores. Sensores é tudo que sensoria, atuadores é tudo que atua, né, sobre o sistema. Daqui a pouco a gente fala um pouquinho sobre eles. A gente também pode falar sobre comunicação, computação, serviços e semântica. Então, para a gente expandir um pouco, né, nesse nosso conceito de arquitetura IoT, é interessante a gente conhecer, primeiramente, esses blocos, para a gente ver todas as necessidades que a gente tem desse trabalho. A identificação, galera, ela vai ser primordial para a gente, porque ela vai identificar os objetos de forma única, para conectá-los à internet. E a gente pode utilizar RFID, NFC, pode utilizar até o próprio IP, né, se a gente estiver falando dessa arquitetura básica de internet, né? E aí, então, nós precisamos ter uma identificação para os nossos dispositivos, para que a gente também consiga trafegar bem esses dados. E outro ponto, essa identificação, galera, ela também vai ser primordial para aquele ponto que eu tinha falado com vocês, de que os dispositivos, eles precisam se reconhecer. Então, eu preciso saber com quem eu estou trabalhando. Então, tendo uma identificação única para aquele dispositivo, eu também vai ficar mais fácil para que um dispositivo saiba quem é o outro e saiba como relacionar com aquele seu colega, vamos dizer assim, de trabalho. Os sensores e os atuadores, né? A gente já fala muito de sensor, que é a questão de sensoriar o ambiente, de estar coletando os dados, e aí entra também a questão de atuadores, que é a questão de manipular o ambiente. Os atuadores, eles têm mais ou menos uma mesma estrutura do sensor, só que em vez deles sensoriar, eles agora vão atuar. Né? Por exemplo, acender o LED, acender a lâmpada, ligar o ar-condicionado, isso tudo é uma atuação que você está tendo sobre o seu ambiente. Então, quando a sua estrutura ela apresenta uma resposta, né, através do seu objeto,
no seu ambiente, nós falamos que isso daí está sendo uma atuação, né? Então, uma manipulação do ambiente de acordo com os dados que foram coletados, né? Então, sensoriei que a temperatura está baixa, atuei sobre o ar-condicionado e fiz o ar-condicionado ligar. Então, essa é a diferença entre os sensores e atuadores, e eles são extremamente importantes, porque são eles que vão, teoricamente, aí, vão falar da vida, né, às suas coisas, aos seus objetos, e dar a eles, então, a autonomia de ação ali no ambiente. Próximo ponto, a comunicação, nós já vimos falando aí de rede, seja local, seja, né, com a internet em si. Deixa eu só ver uma dúvida aqui. Edilane fez uma pergunta. Sensores e atuadores, nesse sentido, sempre irão trabalhar juntos? Sim, Edilane. A gente pode falar que, nesse sentido, eles sempre os sensores e atuadores sempre vão trabalhar juntos. Principalmente quando a gente estiver pensando em atuadores, beleza? Porque um atuador, ele não consegue trabalhar sem ter um sensoriamento ocorrendo, beleza? Agora, o sensor não necessariamente ele depende da ação do atuador, beleza? É lógico que o ele sensoriar, ele vai permitir que eu atue sobre o meu ambiente. Deu para entender? Mas é um trabalho relacionado, tá bom? E outra coisa que é interessante, nem sempre o sensor e o atuador estão no mesmo dispositivo, né? Vocês viram que o sensor de temperatura ele pode estar em um outro dispositivo na casa, ser uma outra coisa, mas o atuador que está atuando está sobre o ar-condicionado, tá bom? Então, essa correlação também pode ocorrer entre dispositivos, entre coisas diferentes, certo? Então, voltando aí, quando nós falamos também da comunicação, galera, e aí é interessante a gente pegar esse ponto da comunicação, a gente vai falando, seja coisa com coisa, seja coisa com a rede local, seja rede local com o sistema em nuvem, né? Tudo isso daí entra nesse conceito de comunicação. Então, a gente vai conseguir conectar os nossos objetos inteligentes, tudo que a gente precisa, e aí entra um ponto importante também, que é o consumo de energia dos objetos. Na disciplina aqui agora, a gente não consegue aprofundar essa questão de internet das coisas, né? E aí também chegar na questão de objeto de redes de baixo consumo de energia, mas se vocês quiserem pesquisar, vocês podem tá pesquisando aí. A gente chama também alguns conceitos de Six-Low-Pen, que são estruturas de protocolos, né, para redes de baixa potência, mas tudo que você colocar low, né, vocês vão achar aí, são coisas bem interessantes. Low energy, né, qualquer coisa que vocês acharem de pesquisar aí, jogar low energy, uma coisa bem interessante de aprofundar. Então, a gente não vai conseguir, a gente não tem, né, nessa disciplina, o preceito de aprofundar nessa questão de consumo de energia, mas o que acontece também nessa comunicação? A gente tem várias ações que são relacionadas através da comunicação, onde, por exemplo, o dispositivo, ele consegue comunicar enquanto ele estiver dormindo, ou seja, quando ele não tiver ligado, trocando energia, ou ele consegue trabalhar com técnicas de sleep, também que é esse sono, ele só liga ali, transfere um dado e dorme de novo. Então, nessa conexão, nessa correlação também entre dispositivo e rede, a gente também consegue colocar algumas técnicas para gastar menos energia. Por que tem essa preocupação? Porque nós temos dispositivos que, na maioria das vezes, eles vão estar alimentados por bateria, né? A gente não está com ele toda hora conectado no fio, né? Na rede elétrica. E aí, como eles são alimentados por bateria, quanto menos energia eu gastar, mais tempo eu vou ter esses dispositivos disponíveis para mim. E aí, na comunicação, existem algumas técnicas também que tentam gastar menos energia. Outro ponto é a computação
E aí é aquela questão que a gente estava falando com vocês de autonomia dos dispositivos, né? E aí, nesses dispositivos, nós vamos ter algoritmos, nós vamos ter microcontroladores, né? Que vão permitir inserir nesses dispositivos algum tipo de computação para que eles não apenas coletem dados, mas que eles consigam processar um pouco dos dados que estão lá colocados. Mais uma vez, relacionando aquela questão que nós falávamos de autonomia dos dispositivos. Outros dois pontos importantes também que nós temos, e aí nós já vamos ligar isso daqui, relacionando, né, nossa IoT com os sistemas que nós vamos ter em nuvens, controlando ela, que é diversos tipos de serviços que nós podemos estar executando, serviços de identificação, por exemplo, identificando um terreno, geoprocessamento, outras coisas, serviço de agregação de dados, onde eu consigo ter sensores distintos, coletando dados, né, diferentes em um mesmo ambiente, e ao relacionar eles, eu tenho uma informação específica. Por exemplo, daí pode ser muito utilizado no agronegócio, né? Sensor de umidade, pegando com sensor de temperatura, pegando com sensor de percepção de chuva e outras coisas, e aí eu tenho informações sendo geradas ali que anteriormente eu não teria condições de estar gerando. Eu posso ter serviços, né, de colaboração e inteligência, então conseguir aplicar inteligência, conseguir trabalhar aí com Big Data e Big Data, né, e com outros aspectos, por exemplo, de Data Science, que a gente consegue estar utilizando, e serviços de ubiquidade. Quando nós falamos de computação ubíqua, é a computação disponível em qualquer hora, em qualquer local. E serviço de ubiquidade é isso, é a possibilidade de utilizar o serviço onde eu precisar. Foi o caso, por exemplo, voltando lá para o caso do cara com ar-condicionado, de onde ele estava, ele acionou o ar-condicionado da casa dele. Beleza. A semântica, galera, ela refere-se à habilidade de extração de conhecimentos objetos da IoT. E aí, o que significa isso? Significa o tipo de informações que eu consigo tirar a partir daquele dado que foi coletado. Né? Então, aquele dado que foi coletado no meu dispositivo, através do tipo de algoritmo que eu coloco, do tipo de serviço que eu executo, eu consigo tirar informações distintas. Né? Então, a semântica vai muito relacionada a isso, a habilidade de extração de conhecimentos dos objetos da IoT. Então, eu consigo retirar vários N conhecimentos diante dos dados coletados para aquela finalidade que eu tenha. Beleza? Então, isso daí vem muito na questão de extração, né, quando a gente fala da semântica, muito nessa questão de extração dos dados da IoT, extração de informações diante daquilo que é a minha necessidade. Beleza? Nesse conceito aí dos blocos, tem mais alguma dúvida? Beleza. Bom, então, para finalizar esse conteúdo de hoje, nós vamos entrar nesse conceito de arquitetura de internet das coisas mais expandida. Como eu falei para vocês, tem várias propostas de arquiteturas expandidas, além da arquitetura básica, né, que nós falamos anteriormente. E aí, eu vou utilizar com vocês uma arquitetura que eu estudei em um curso da Udemy, e eu achei ela bem interessante. Mas vocês também jogarem na internet, né, no Google Acadêmicos, na base da I3E, vocês também vão achar outros estudiosos, outros trabalhos científicos, propondo arquiteturas de IoT também com 5 camadas. Vocês vão ver, relacionando um pouco com o que eu vou estar falando com vocês, chamando a atenção para um outro ponto. Né? Nós temos alguns estudiosos que relacionam a camada de IoT para tipo de objetos, né, tipo de coisas específicas. Então, nós temos vários meios de expandir nessas 3 camadas inicialmente que nós vimos, de percepção, rede e aplicação, tá? E aí, essa que eu vou apresentar para vocês é uma delas e uma que eu achei bem interessante de estar trabalhando. Então,
essa estrutura, ela mostra, primeiro, uma organização inicial IoT, né, onde nós temos a nossa estrutura local, aqui uma arquitetura local, né, com os nossos dispositivos, né, as nossas coisas ali, o usuário podendo estar executando aplicações, por exemplo, através de dispositivos móveis, né, os nossos gateways dando, né, a identificação dessa nossa rede local, e nós temos essa correlação dessa arquitetura local com uma arquitetura enterprise, né, com uma arquitetura na nuvem. Então, essa ideia dessa arquitetura expandida, de 6 camadas, eles entendem eles colocam no centro essa rede local, né, essa arquitetura local, conectando com uma arquitetura enterprise, né, com uma arquitetura na nuvem. E aí, diante disso, né, que é uma relação básica, a IoT, diante disso, eles vêm definindo 6 pontos, né, de camadas que são interessantes de estarem sendo observadas. Primeiro ponto é a segurança, que tem que ser observada no projeto como um todo. Por isso que eles colocam abaixo e não chamam de camada, né, porque a gente tem que ter segurança diante de todo o projeto. Depois, camada de dispositivos, camada de comunicação, camada de informações, camada de funções e, por fim, camada de processos. Então, vamos ver lá. Como eu tinha falado com vocês, a questão da segurança, ela tem que cobrir todo o projeto, né? Ela não pode gerar segurança apenas para um elemento. Então, seja nos seus dispositivos, seja no seu gateway, seja na conexão, por exemplo, por dispositivos móveis que você utiliza no seu usuário, seja nas plataformas digitais, seja no middleware que você vai colocar nessa correlação entre nuvem e rede local. Independente do que a gente estiver utilizando, a segurança, uma proposta de segurança, ela tem que ser pensada desde o início do processo da sua arquitetura IoT até o final da execução dessa arquitetura. Então, nós falamos que a segurança é algo que tem que ser pensado fim a fim, do início até a finalização, né, do seu processo. Aí, a próxima camada que tem é a camada de dispositivos, né? Então, toda vez que a gente fala, o que eles entendem como dispositivos? Tudo aquilo que é conectado, né, na sua rede local. Então, coisas, né, os gateways, os dispositivos móveis que o usuário utiliza para ativar um sistema e outro, né, os sensores que estão colocados nos seus objetos, tudo isso vai ser entendido como dispositivos. E aí nós precisamos gerenciar todos esses dispositivos que nós temos na nossa rede local, com base, né, na peculiaridade, na necessidade de cada um. O próximo ponto que eles colocam aí é a gestão da comunicação, agora, entre a sua estrutura local e a sua estrutura de nuvem, que eles estão chamando aí de arquitetura enterprise. Então, essa camada de comunicação, ela fica acima dos dispositivos, né, onde estão todos os protocolos e as tecnologias de rede. Basicamente, essa camada de comunicação aqui, ela mantém a mesma ideia da camada de rede que nós vimos lá naquela estrutura básica de arquitetura IoT. Então, é toda essa correlação de redes, protocolos, trabalho de redes que nós temos, conexão com operadora, autorizações, todas as ações que nós conseguimos ter para colocar, então, os nossos dispositivos, a nossa rede local, na nossa rede mundial de computadores, conectando, então, com serviços, né, que nós executamos através da nuvem. O próximo ponto é a camada de informação. Perceba que essa camada de informação ela já é executada nos serviços que nós temos disponíveis na nuvem. Então, ela é a capacidade de armazenamento e interpretação das informações. Aqui, agora, nós começamos aquele processo que nós tínhamos
falar do lado da semântica, né? E também dos serviços. Então, nós temos aí modelos de dados, data warehouse, nós também podemos trabalhar com metadados, né? Que são informações de como os sensores se comportaram, né? Não foi a coleta em si, mas informações técnicas do sensor, em que horário que ele coletou aquele dado, e outras coisas, em que dia, né? E outras coisas que podem também corroborar para uma melhor interpretação dessas informações. Então, quando nós falamos da camada de informação, nós falamos muito nessa relação com os nossos sistemas de banco de dados, né? Da gente conseguir minerar o que está sendo trabalhado e toda a ação que nós podemos estar fazendo e tirando, então, daí cargas úteis que poderão ser processadas para retirar informações mais robustas ainda. E aí, essas informações mais robustas, nós podemos executar elas através dessa outra camada, que é a camada de função, que aí é onde a gente já pode estar aplicando inteligência artificial, aprendizado de máquina e outros tipos de previsões estatísticas, onde a gente está utilizando aquela informação, aquela carga útil que foi extraída, que foi relacionada com os nossos metadados, e aí a gente pode estar, então, tendo informações mais robustas e também podendo estar executando até o conceito de previsões e outras ações que nós quisermos estar aí, né, tirando da nossa rede. E, por fim, nós temos, então, a camada de processos. Essa camada de processos, ela vai trabalhar com a governança dos dados, né, vai trabalhar com a orquestração entre projetos e sistemas de negócio. Então, é ele que vai reger como a sua aplicação vai trabalhar, né, qual a sua necessidade de aplicação que você tem aí desse seu sistema, vai trabalhar com sistemas terceirizados que vocês possam estar utilizando, e aí volta, né, também aquela correlação da segurança que você tem aí. Então, toda a governança de dados vai estar sendo executada por essa camada de processos. Então, a camada de informações, a camada de funções e a camada de processos é tudo aquilo que forma, né, aquele conceito básico que nós tínhamos na arquitetura básica de IoT da camada de aplicação. Só que aqui nós vimos de forma mais expandida e percebemos todas as nossas possibilidades de ações que nós temos para estarem sendo executadas. E aí, uma coisa que é interessante da gente definir aqui e perceber é o quanto que essa informação que hoje você está coletando com o dispositivo, né, o quanto que a gente pode, através do trabalho dela, aplicando várias técnicas, né, o quanto que nós conseguimos tirar novas informações, novos conhecimentos robustos, e que aí a gente consegue também estar gerindo, né, vários meios, aí, várias novas ações, né, no nosso dia a dia. Beleza? Galera, em relação a esses conceitos de arquitetura, tem alguma dúvida? Dessas 6 camadas que nós falamos: segurança, dispositivo, comunicação, informações, funções e processos. Alguma coisa não ficou clara? Alguma coisa que vocês queiram também estar complementando, perguntando? Ok. Bom, galera, aí eu coloquei até esse slide aqui, né, para a gente comemorar. Então, nós chegamos no fim do nosso conteúdo, né? Nesse encontro de hoje, da aula 6, nós conseguimos ver um pouco desse conceito de internet das coisas. Como eu falei para vocês, não aprofundei. Quem tiver interesse, quiser conversar comigo,
a gente pode conversar à parte. Tem o projeto que eu desenvolvo com os alunos, eu vou continuar desenvolvendo à distância, em parceria, né, agora do IFNMG com a Unicamp. Também aprofundando nesses trabalhos de internet das coisas. Então, quem tiver também interesse, pode estar falando comigo, né, quiser estar participando, colaborando em alguma dessas questões. E aí, no conteúdo de hoje, então, nós vimos esse conceito de internet das coisas, percebemos inicialmente, né, o quanto que a arquitetura de internet do futuro pode expandir esse trabalho da internet das coisas para a gente, né, devido a essa adequação da rede mundial de computadores para a nossa realidade atual, e todas as possibilidades de ação que nós temos, então, com a internet das coisas, e uma estrutura básica de arquitetura, e uma estrutura expandida dessa arquitetura. Beleza? Vou parar, então, aqui para vocês a nossa apresentação, e nós finalizamos. Bom, galera, dito isso, então, a partir de agora, nós não teremos mais novos conteúdos, né, para a gente estar ministrando. Lembrando que até a quarta-feira da semana que vem, vocês podem estar enviando as atividades atrasadas, tá bom? Lógico, né? Aquelas atividades que chegarem atrasadas vão ter 75% da nota. Não vão conseguir chegar aos 6 pontos, mas podem chegar até 4,5 pontos, mais ou menos. Bom? Lembrando que na semana que vem, também na quarta-feira, às 5 horas, vocês vão estar apresentando o trabalho final de vocês, né, que é o podcast. Após a apresentação, vocês vão subir ela no Classroom, e também após essa apresentação, ainda no nosso encontro ao vivo da semana que vem, nós vamos estar falando, né, tirando dúvidas de vocês quanto ao conteúdo para a gente estar trabalhando com a prova. Lembrando que o conteúdo da nossa prova vai ser tudo que nós abordamos, né, durante os nossos 6 encontros, mas alguns pontos de pesquisa que vocês fizeram nessas 5 pesquisas, tá? Eu vou estar enviando para vocês, até sexta-feira, uma lista de exercícios no Classroom, para que vocês consigam, né, orientar o estudo de vocês também para a prova, e ajude também vocês a tirarem dúvidas para o nosso encontro na semana que vem, tá bom? Lembrando que a nossa revisão vai ser em cima das dúvidas que vocês tiverem. E na quinta-feira, no dia 17, a partir das 18 horas, que foi o horário escolhido por vocês, nós vamos ter, então, a nossa prova, certo? Das 18 até as 20 horas, a princípio. E aí, como é que isso vai acontecer? Às 18 horas, eu vou colocar no Classroom para vocês o link, para vocês estarem acessando a prova, tá bom? E aí, a partir do link, vocês vão ter, então, até 8 horas para estarem executando ela. Beleza? Espero eu que, então, na sexta-feira, dia 18, nós já conseguimos ter uma noção dos resultados finais, para saber se alguém vai precisar ou não fazer prova final. Beleza? Alguma dúvida, galera, do conteúdo de hoje? Alguma dúvida da disciplina, das provas, dos trabalhos? Alguma coisa que vocês queiram aproveitar ainda esse momento ao vivo para estar perguntando? Aqui eles perguntou aqui se a prova vai ser na mesma plataforma de ALC. Aqui eles quem faz a disciplina de arquitetura organização de computadores, né, utilizou a plataforma Força Creative. Quem nunca fez, mas já fez outras disciplinas comigo, é a mesma plataforma que eu utilizo. Eu prefiro utilizar ela, tá bom? Vai ser nela. Edilene perguntou aqui se os trabalhos a realizar têm previsão de feedback da correção. Sim, Edilene. Como eu tinha falado com vocês na aula passada, até sexta-feira também, dessa semana, eu vou mandar para vocês o feedback de como estão os trabalhos, tá bom? Eu queria só esperar a data limite da quinta pesquisa para mandar para vocês um feedback dessas notas.
Beleza? Lucas perguntou aqui se a Alexa pode ser considerada como atuadora. Sim, Lucas. A Alexa, ela tem um... A Alexa em si, ela não seria atuadora em si, ela é o dispositivo todo, né? Mas dentro dela, ela tem componentes que permitem que ela atua. Então, a gente pode dizer que a Alexa, ela é uma atuadora, tá bom? Porque ela vai indicar para a luz estar acendendo, essas coisas todas. Mas uma coisa que é interessante de você perceber, na sua lâmpada, por exemplo, se a Alexa ela manda acender na sua lâmpada, na sua estrutura da lâmpada, também tem que ter um componente eletrônico ali que atue sobre a lâmpada, né? Ligando ou apagando ela, tá bom? Mas a Alexa em si, ela tem um conceito de atuador. Beleza? Mais alguma dúvida, galera? Mais alguma coisa vocês queiram perguntar? Beleza, então. Como não tem mais dúvidas, então, nós vamos finalizar o nosso encontro de hoje. Quero agradecer a presença de todo mundo que está aqui, tá bom? Agradecer, né, por terem trabalhado aí na nossa disciplina. Como eu falei para vocês, eu trouxe ela de forma um pouco mais leve, né, para que a gente conseguisse agregar todos os alunos, mas quem tiver interesse aí de aprofundar, é uma área bem bacana, qualquer coisa também pode entrar em contato comigo. Galera, boa noite aí para vocês, brigadão pela presença mais uma vez e até quarta-feira. Qualquer dúvida, a gente conversa lá no grupo do WhatsApp.